qual for a sorte das batalhas, a extensão das ruínas, os horrores dos sacrifícios, são certamente grandes as dificuldades dos tempos. E ninguém sabe, neste acanhado mundo, qual a parte de sofrimentos que lhe reserva, direto ou indiretamente, a tragédia da Europa. Era uma altura em que não se podia falar alto, não se podia contar, as pessoas diziam, fala mais baixo, olha que te podem ouvir. Isto era uma coisa que era o nosso dia-a-dia. Quando fui preso, fui logo para a tortura do sono, tive 8 dias de tortura do sono, depois mais 4, depois mais 3. Nós falávamos, mas sempre desconfiados um do outro. Falávamos, mas este gajo, será que este gajo é mesmo real? Deixaram-nos na rua, tiraram-nos assim para a rua. Eu ganhava 7 escudos por dia, hoje, ao câmbio de hoje, vocês vejam o que é 7 escudos, não é? E era menos do que se ganhasse hoje €1. Trabalhadores dos campos, das lojas e escritórios, das oficinas e fábricas, nada vêm reivindicar, senão o direito de contribuir com o labor dos seus braços para o esforço da defesa. Tive 4 meses em isolamento, numa cela, sozinho, que fui chamado durante 4 vezes para interrogatórios. Foi espancada ao ponto de ruptura dos tímpanos, mas brutalmente espancada, brutalmente espancada. Fui julgado, fui condenado, fui torturado. Aqui, posto de comando do Movimento das Forças Armadas. As Forças Armadas portuguesas apelam para todos os habitantes da cidade de Lisboa no sentido de recolherem as suas casas, nas quais se devem conservar com a máxima calma. O Movimento das Forças Armadas portuguesas, no decurso de uma ação conjunta, estabeleceu o controle da situação política em todo o país, após ter ocupado diversos pontos estratégicos, nomeadamente os ministérios, estações de radiodifusão e radiotelevisão, aeroportos e fronteiras. O movimento, que está cumprindo com êxito a mais importante das missões cívicas dos últimos anos da nossa história, proclama à nação o seu propósito de a libertar de um regime que a oprime há longos anos e de levar a cabo, até à sua completa realização, um programa de salvação do país e de restituição das liberdades cívicas de que vem sendo privado. – 25 de abril de 1974. O fim de um ciclo de escuridão e a construção de uma nova era de esperança. Liberdade, paz, democracia, abertura ao mundo. Há 50 anos, um grupo corajoso de militares materializava o desejo popular de décadas e, numa das revoluções mais icónicas da história moderna, abria o caminho para a esperança. Acendia-se assim a luz na escuridão e começava a trilhar-se o caminho há muito adiado de abertura de um Portugal moderno. A jangada de pedra voltava a integrar o velho continente. Seria o início de uma profunda mudança estrutural que mudaria de forma incontornável a nossa sociedade, catapultando-a para o mundo. Portugal, antes do 25 de Abril, era uma ditadura de partido único, um Estado politicamente repressivo, do ponto de vista social, com enormes diferenças entre a riqueza e a pobreza, com enormes distâncias sociais, e um atraso económico estrutural, no sentido em que era uma economia centrada no domínio de grandes grupos de capital financeiro, chamavam-se os 7 magníficos, que controlavam praticamente a economia. E havia uma enorme desigualdade e, sobretudo, havia miséria, muita miséria, sobretudo em determinados campos. Era, sobretudo, um país que, na minha geração, sofreu muito com a guerra colonial,
Porquê? Porque a partir de 1961, não só quase 40% do orçamento ia para o esforço de guerra, os meus irmãos, os meus primos, os meus namorados, os meus amigos da minha idade tinham uma espécie de muro que era a guerra colonial. Sentava no facto de ter uma polícia política muito impositiva, muito repressiva, proibir os partidos, ter censura prévia a todas as formas de expressão social, não era só a imprensa, era o cinema, o teatro, a tudo o que fosse expressão pública, em que, naturalmente, qualquer gesto de oposição ou discordância era severamente reprimido. No dia 25 de Abril, no momento em que ele aconteceu, nós conhecíamos algumas das pessoas que estavam à frente, toda a gente seguiu a comunicação da Junta de Salvação Nacional, uma revolução muito civilizada no sentido de que praticamente não morreu ninguém. O que é que o 25 de Abril trouxe aos portugueses? E de que forma os portugueses, desde o primeiro minuto, apoiaram um golpe de Estado militar e resolveram lutar por reivindicações que não tinham até então. E eu acho que o 25 de Abril foi fundamental para as mulheres. Porquê? Porque nós tínhamos um sistema, um Código Civil, que obrigava a mulher casada a obedecer ao seu marido. E isto instaurava um sistema completamente desigual no seio das famílias e entre homens e mulheres. Para não falar que os salários eram muito inferiores das mulheres. As mulheres não podiam, por exemplo, ser juízas, não podiam, por exemplo, ser diplomatas, e isso tudo foi possível com o 25 de Abril. Mas com também, e isso é que é importante, uma espécie de influência europeia. A Revolução foi uma explosão espontânea, largamente espontânea, de revolta contra a situação em que o país vivia, que virou literalmente o país de pernas para o ar. De repente, aqueles que nunca tinham nada, nunca tiveram nada, sentiram a oportunidade e a possibilidade de moldar o futuro com as próprias mãos. E essa iniciativa extraordinária de massa fez com que as principais conquistas da Revolução fossem conquistadas na rua. Eu costumo dizer que a minha geração era uma espécie de arbusto que ainda não tinha as raízes presas no chão, e o vento do 25 de Abril levou-nos para todos os lados. Para ilusões, para utopias, para o regresso à realidade. Foi uma geração muito marcada até ao fim, julgo que até ao fim da nossa vida, por termos vivido nessa idade tão febril a experiência de uma revolução, de uma mudança que foi drástica, que foi, em alguns aspectos, até dramática. Os fundos europeus ajudaram a preparação económica e institucional, proporcionando os recursos necessários para desenvolver infraestruturas, capacitar instituições e reduzir disparidades regionais antes de Portugal entrar na CEE. Sem estes mecanismos, o caminho de materialização do sonho da Revolução seria muito mais tortuoso. Pavimentaram o início de um longo caminho que era preciso para o nosso país confluir com o resto da Europa. Serviram para criarmos as bases para que o nosso país estivesse em melhores condições para acolher a grande mudança sistémica que teria como propósito não só melhorar a vida dos cidadãos do ponto de vista financeiro, mas também em questões laborais e sociais. Derrubadas as limitações do fascismo,
A Revolução do 25 de Abril criou condições para que Portugal almejasse integrar a CEE. Foi um caminho de 12 anos, percorrido entre 1974 a 1986, para solidificar a democracia. Portugal entrou na CEE no dia 1 de janeiro de 1986 e até lá foi preciso preparar, negociar, houve muitas negociações em todos os setores, nós tínhamos que aceitar aquilo que se chamava o acquis communautaire. O acquis communautaire é o adquirido comunitário. Algumas coisas eram fáceis de aceitar, outras precisavam de algum período de adaptação. E tudo isso, houve um trabalho excelente de coordenação feito por sucessivos governos portugueses, em que chamaram pessoas que se interessavam por estes assuntos para participar dessas negociações. Eu tive a sorte de ser chamado algumas vezes para participar em negociações diversas. A pré-adesão significou alguma coisa. O primeiro projeto que entrou na Comissão foi feito à mão por mim, foi Expo Honor em Matosinhos. Expo Honor. E eu fiz questão de ser eu a preencher o formulário para a criação da Expo Honor. Não havia nada, não tínhamos centro de exposições, não tinha nada. Depois apareceu Lisboa, depois apareceu todo lado, claro. Mas era uma necessidade muito sentida pelos empresários ter um centro de exposições. Eu lembro perfeitamente de ter feito o primeiro, e levar a Bruxelas os primeiros blocos de pedidos de financiamento. Eu acho que o primeiro grave problema que Portugal tinha era ao nível das infraestruturas, não só da mobilidade, no que se concerne às estradas, aos caminhos de ferro, enfim, todos os meios para a mobilidade, de saneamento, de fornecimento da água, da luz. Os primeiros programas de pré-adesão foram muito dirigidos à agricultura, à indústria, portanto, às pescas, portanto, foram mais para essas zonas. Houve pouca coisa ao nível do social nessa fase, porque o país estava, de facto, muito carenciado das infraestruturas, não é? Com a democracia em consolidação, Portugal deu início, em 1977, ao processo de adesão à Comunidade Económica Europeia, almejando modernizar a economia e integrar-se com a Europa desenvolvida. Portugal começa a receber apoios comunitários através de fundos de pré-adesão, entre os quais o Fundo Social Europeu. O objetivo era suportar políticas de emprego, formação e inclusão social, assim como facilitar o momento da adesão. No dia 1 de janeiro de 1986, Portugal fazia parte da CEE e dava um passo irreversível de integração. O país, outrora fechado, abria portas seguro de si. Com a integração na CEE, antecessora da União Europeia, Portugal teve que se adaptar, mas também dispôs de possibilidades que até então não tinha. Os trabalhadores passaram a viver condições mais dignas. As empresas viram as suas redes exponenciadas. O Fundo Social Europeu foi absolutamente crucial na formação dos trabalhadores, o que se refletiu na produção das empresas e na evolução de infraestruturas vitais. No final da década de 1980, Portugal enfrentava um dos maiores desafios da sua história. O país estava a mudar e essa mudança exigia uma transformação em todas as áreas. O canto mais ocidental da Europa passava a ser um local vibrante, cheio de transformações. Este passo representou mais do que uma simples formalidade diplomática. Simbolizou o início de uma nova fase para o desenvolvimento do país, proporcionando-lhe o acesso aos fundos estruturais comunitários, imprescindíveis para modernizar infraestruturas, capacitar a força de trabalho e reduzir as desigualdades. A adesão à União Europeia foi isso mesmo, foi uma espécie de 25 de Abril para o económico
e também para o social. Portugal tinha índices de escolaridade inferiores a quase todos os países da Europa do Leste. Alguns tinham indústrias ainda que, em muitos casos, obsoletas, mas tinham experiência de trabalho industrial. O desenvolvimento de um país faz-se fundamentalmente através dos recursos mais valiosos que ele tem, que é o humano. E se o humano não tiver qualificações, enfim, as empresas não andam para a frente. A parte da educação e da formação é um salto enorme que se dá e isso deve-se ao 25 de Abril, claramente. É evidente que sem o auxílio da Comunidade Europeia podíamos ter esses sonhos, eram muito bonitos, mas não havia meios financeiros capazes. A CNA, na altura, exigia uma adesão aos direitos humanos e logo no primeiro governo constitucional foram assinados esses documentos, bem como a Convenção Europeia dos Direitos Humanos, como uma condição preparatória, que tenho muito orgulho em dizer que o meu marido era o Ministro dos Negócios Estrangeiros do primeiro governo constitucional, que levou a cabo essa tarefa juntamente com as pessoas de quem se rodeou no Ministério dos Negócios Estrangeiros. Quer dizer, o facto de Portugal passar a fazer parte de uma comunidade que respeita os direitos humanos parece-me uma conquista civilizacional fantástica. A Segunda Guerra Mundial, que foi uma guerra que atingiu uma quantidade de países, uma quantidade de continentes, quando finalmente as forças do eixo e da Alemanha nazi são derrotadas, e sobretudo na Europa, há uma vontade de que aquilo nunca mais pudesse acontecer. É por isso que surge, por exemplo, as Nações Unidas, e a nível da Europa há uma série de alianças que são feitas para que a Europa permaneça, ao fim e ao cabo, em paz a partir daí. E, de certa forma, isto teve um grande sucesso, porque, se nós virmos bem, a partir de 45 e até, infelizmente, 2022, não houve guerras na Europa. E o que aconteceu em Portugal foi que, a partir daí, finalmente, desocultámos a pobreza como um problema do foro público, graças à nossa adesão à CEE, porque até aí não se falava em pobreza, como já lhe disse, falava-se em pobres. Isso foi muito graças ao então presidente da Comissão Europeia, que era Jacques Delors, que tinha uma dimensão humanística muito importante, que se lutou para que haja, de facto, um projeto orientado naquela direção. Porque, em princípio, o Fundo Estrutural, sobretudo o Fundo Social Europeu, tinha uma missão completa, não era para lutar contra a pobreza, era para fazer a reconversão profissional dos trabalhadores das grandes indústrias que entraram em falência na Europa, não é? Portanto, tinha que haver reconversão desses trabalhadores. E o Fundo Estrutural foi criado para isso. Portanto, era difícil adaptar-se às pessoas ditas em situação de pobreza, porque as pessoas de situação de pobreza não tinham os níveis de escolaridade nem de sociabilidade do que as pessoas do norte da Europa. Se as décadas de 70 e 80 abriram as portas de Portugal para a Europa, os anos 90 e o virar do milénio vieram consolidar o caminho irreversível já feito. Foi um trilho de adaptação mútua, da Europa a Portugal e de Portugal à Europa. Uma jornada impossível de efetuar sem o investimento do Fundo Social Europeu nas áreas sociais. Na segunda parte deste filme, falaremos dos primeiros quadros comunitários de apoio a Portugal, o papel que tiveram para a solidificação da coesão social, assim como a aproximação daquilo que muitos poderão dizer ser o sonho europeu.
été faite, nous avons eu la guerre. L'Europe ne se fera pas d'un coup, ni dans une construction d'ensemble. Elle se fera par des réalisations concrètes, créant d'abord une solidarité de fait. Mr. Gorbachev, open this gate. Como seja um respeitador das liberdades públicas, contrário à ditadura. Nós somos europeístas, nós queremos que da União Económica e Monetária resultem benefícios para todos, que cheguem a todas as regiões. As origens da União Europeia remetem para a reconstrução da Europa Ocidental a seguir à Segunda Guerra Mundial. A Europa Ocidental conhece o Plano Marshall, um plano norte-americano para ajuda num certo sentido, à reorganização económica da Europa, que saiu da guerra numa situação muitíssimo complexa, e também, convém não esquecer, para que justamente a Europa Ocidental começasse a ter instrumentos de maior convergência económica. No pós-Segunda Guerra, há o apoio do Plano Marshall à Europa, dentro do Plano Marshall havia essa linha de financiamento, que era uma linha de financiamento dirigida à qualificação também dos trabalhadores. Fundo que se chamou na altura o Fundo da Reconversão dos Trabalhadores do Carvão e do Aço. Esses trabalhadores que trabalhavam nesse setor, havia necessidade não só de os reconverter, como também até de que eles passassem a ter competências para ter alguma mobilidade, não só setorial, mas também alguma mobilidade geográfica. Do meu ponto de vista, é esse fundo, não é? Que não é um fundo da União ainda, que é o primórdio daquilo que nós encontramos depois como o fundo que aparece no Tratado de Roma, não é? Que é o Fundo Social Europeu em 1957. Mas a grande importância do Tratado de Roma, que é no final da década de 50, é que o objetivo é criar uma união aduaneira e depois uma união económica, mas também a prazo como objetivo uma união política, para que a Comunidade Económica Europeia, a antiga Comunidade do Carvão e do Aço, passasse a ser também uma união política. A União Europeia vai progredir de união económica para também uma união política progressiva e vai ser justamente a essa já a Comunidade Económica Europeia de que Portugal vai aderir. Portugal ainda estava na infância da sua integração com a CEE e logo teve desafios assinaláveis pela frente. Nos anos 90 decorreram mudanças globais com o início da era da informação e o aparecimento massificado da internet. Os trabalhos tradicionais davam lugar a profissões com um grau maior de automação, uma realidade para a qual o país não estava preparado, se tivermos em conta a formação da população adulta. Várias economias emergentes começaram a competir com setores anteriormente dominados por países europeus. Esses desafios obrigaram à implementação de mudanças sistémicas. Algumas das grandes prioridades nacionais passaram a ser a transformação do parque escolar, a melhoria das habilitações, a diversificação do tecido industrial, o aumento das exportações e a melhoria dos direitos dos trabalhadores. Os fundos europeus focaram-se numa formação que tivesse em conta os trabalhos do futuro. Assistimos ao surgimento dos cursos profissionais. Portugal, um país uma vez associado a baixos salários e poucas garantias laborais, começava a mudar gradualmente. Os resultados refletiram-se não só na economia, mas também nos padrões de vida. O crescimento social e económico parecia estabilizar-se.
Fomentada pelo Fundo Social Europeu, a inclusão social passou a ser uma das normativas do país, apoiando desempregados de longa duração, criando uma maior equidade de género no trabalho e apoiando grupos considerados prioritários. A memória dos homens é curta e, portanto, o que se passou há 30, 40 anos vai se esvaecendo com o tempo. Por isso é importante muitas vezes deixarem as coisas escritas. Eu sempre tive a preocupação de deixar escrito tudo o que ia fazendo, as minhas intervenções e tal, que escrevia sempre, não falava de improviso. E realmente, quando vou reler aquilo, e é impressionante como é que nós, onde nós estávamos, o salto que demos nestes 30 e 40 anos é uma revolução autêntica. Portugal era um país quase rural, havia agricultura, a indústria era incipiente, tínhamos, enfim, o OCDE, a entrada da OCDE deu-nos alguma abertura para o comércio exterior, mas é tudo muito medíocre. Os 30 anos para trás, e quando chegámos a 1950, 1960, o país estava a léguas do que se passava, nós e a Espanha também estava a léguas do que se passava no resto da Europa. Portanto, eu diria que hoje eu admito que a juventude não tenha a consciência clara do que foi o percurso feito a seguir ao 25 de Abril e até aos anos 90, digamos assim, que foi realmente os anos em que Portugal deu um salto qualitativo enorme. Os fundos vêm para nos ajudar a situar-nos em patamares semelhantes aos outros países europeus e, portanto, nós tínhamos uma enorme carência de investimento em infraestruturas, ou investimento em formação profissional, ou investimento em apoio à exportação. Tínhamos muitas limitações, porque nós estava-se a gastar muito dinheiro no esforço de guerra em África. Era uma coisa muito dispendiosa que subtraía dinheiro. Havia a autoestrada Porto-Lisboa, havia 30 km em Lisboa, 30 km no Porto, e depois tudo no meio estava por fazer. O atraso compromete a formação de preços, compromete a colocação dos nossos bens no mercado geral. Portugal teve que apresentar um plano de desenvolvimento regional e foi esse plano de desenvolvimento regional que, depois de negociado, cristalizou no chamado quadro comunitário de apoio. O primeiro quadro comunitário de apoio é o resultado da negociação de uma proposta do governo português com os diversos serviços da Comissão, da Administração Comunitária em Bruxelas, para ver se eles estavam de acordo, porque, como qualquer banqueiro, como qualquer financiador, quer saber para onde vai o seu dinheiro. Quando pensamos em todas as medidas apoiadas ao longo dos anos por fundos europeus, com o Fundo Social Europeu, nós pensamos em medidas que são as que permitiram diminuir drasticamente a taxa de abandono escolar precoce. Este é o primeiro passo para termos as crianças, os jovens, no ensino, pelo menos até ao 12º ano, a escolaridade obrigatória. E depois no ensino superior foi essencial para um ponto de viragem nestes 50 anos, uma evolução muito significativa, precisamente nessas áreas, nas qualificações, nos níveis de qualificação, nas competências, na formação, na capacidade de adaptação, mas em questões como direitos laborais, como o Código de Trabalho, como o direito dos trabalhadores. Os quadros estruturais foram quadros absolutamente decisivos, porque após a integração de Portugal na Comunidade Europeia, Portugal teve acesso a fundos para desenvolver o país. Esses fundos foram fulcrais em múltiplas dimensões, porque a partir do momento em que integramos a Comunidade Europeia, que tivemos que competir no mercado global, isso obrigou, sobretudo o setor empresarial, a um esforço muito grande para se adaptar, para se reinventar. Foram muito importantes para as empresas portuguesas, porque deu-lhes acesso a financiamento, deu-lhes acesso à possibilidade de se internacionalizarem. A integração na União Europeia é uma coisa absolutamente fundamental. Por um lado, porque a União Europeia constitui um projeto histórico único.
São um conjunto de países que resolveram juntar-se, abdicar cada um uma parte da sua soberania em nome de um projeto comum. E normalmente a União Europeia trouxe-nos também esses tais fundos e exige uns meios financeiros que nós seríamos por nós próprios incapazes de gerar. E portanto as prioridades foram para os desempregados de longa duração adultos e para os jovens desempregados, porque havia elevadíssimas taxas de desemprego jovem, quer os desempregados de longa duração chegaram a ser quase metade do número de desempregados, portanto que era muita gente. As taxas de desemprego dos jovens chegavam com facilidade aos 25%. Ora, o objetivo no qual nós concorríamos era o desenvolvimento de regiões atrasadas que tinham menos de 75% do PIB europeu. E logo havia medidas que não só através dos recursos humanos, através dos jovens, através dos empregados, através da formação profissional, havia sempre um acento tónico na competitividade. É fundamental por causa da ligação ao bem-estar. Só há bem-estar económico, as pessoas só ganham mais, só vivem melhor se forem produtivas e competitivas. Só se isso acontecer é que as pessoas podem viver melhor. Logo, o problema da competitividade é um problema fundamental no desenvolvimento do país. E a competitividade tem que ser com os novos termos do mercado. Tem que haver investimento, tem que ser investimento inovador e tem que ser, sobretudo, um investimento voltado para as exportações. Havia, de facto, uma grande expectativa e havia a expectativa também que a Europa ajudasse a modernizar a economia do país. Houve alterações significativas no próprio consumo, apareceram no comércio formatos de comércio como os hipermercados a partir de 85. O mercado sofreu, digamos, uma alteração bastante grande. Apareceram novas profissões, o mercado ampliou-se bastante e criou-se emprego e chegou-se praticamente a ter 5 milhões de pessoas empregadas, o que em Portugal era, digamos, uma novidade. Em todo este percurso do país, os QCAs, os fundos de coesão, desempenharam um papel-chave, porque tratava-se não só de financiar atividades de formação e de educação, mas, acima de tudo, de com isso construir sistemas que ainda não existiam no país. Foi necessário envolver milhares e milhares de empresas, milhões de trabalhadores. A questão-chave para nós portugueses era aproveitar muito bem esses recursos financeiros excepcionais. Toda essa aprendizagem ocorreu, eu diria, muito nos anos 90, porque no primeiro quadro comunitário de apoio foi mais aprender a utilizar esses grandes recursos que vinham do exterior. No segundo, nós tínhamos que formar população adulta, empregada, população desempregada. Havia uma grande preocupação com um grupo de jovens, a quem nós chamávamos nem emprego, nem formação, e ficavam ali num limbo, o que era uma situação muito frustrante para eles e muito preocupante para o país. Portanto, nós considerámos esse grupo o grupo prioritário da nossa ação. Nós tínhamos que dar a esses jovens uma proposta interessante para os lançar na vida pessoal e profissional. Quando se olha para o Fundo Social Europeu, nós temos que pensar em pessoas. E aí, olhando para Portugal e para a sua perspectiva histórica do Fundo Social Europeu, nós olhamos para o QCA1 e para o QCA2. O QCA2 nós sabemos que são autoestradas. Quando abrimos os nossos mercados, e começam a vir as coisas novas que nós não conhecíamos, mas o QCA3 é sem dúvida o marco a uma negociação de um pacote mínimo de Portugal com a Comissão Europeia dos fundos a alocar ao Fundo Social Europeu. Ou seja, no QCA3 é a primeira vez que aparece Portugal a dizer que há um mínimo de dinheiro que vai diretamente para as pessoas que tem que ser atribuído a Portugal. E é isso que nós também queremos desconstruir, porque o desenvolvimento faz-se também com as pessoas, não é? Os países são território, são pessoas. E só pessoas qualificadas é que conseguem desenvolver o país. Se todos estivermos integrados, todos participamos na construção do país. E é para isso que serve o Fundo Social Europeu, é para qualificar e integrar as pessoas. E termos aqui uma União Europeia, toda ela com menos disparidades regionais e mais coesa. A viragem do milénio representou o que muitos podem considerar o fim de uma era dourada.
Se até aí a Europa não havia sofrido grandes problemas macroeconómicos, as coisas viriam a mudar no século XXI. Com a crise do subprime em 2008 e a crise das dívidas soberanas no mesmo ano, a Europa passou a ter obstáculos severos. Ao mesmo tempo, tinha sido dado um dos passos mais importantes da história da comunidade, com a adoção da moeda única. Na terceira parte falaremos destes assuntos, do Brexit, da Covid-19 e dos fundos europeus para fazer face a alguns problemas recentes para a Europa e para o país. Germany, Spain, Italy, all living under tighter restrictions this morning, warning of a tsunami of COVID cases. We are absolutely clear now that there is no way that the Remain side can win. It looks as though the gap's going to be something like 52 to 48, so a 4-point lead. The first step in the recreation of the European family must be a partnership. Let Europe arise. O presente é indissociável do passado. Para chegarmos ao ponto de maturidade das instituições comunitárias, percorreu-se um caminho longo, repleto de obstáculos e tumultos. A tranquilidade no seio do território da União Europeia pressupôs coesão que nunca seria possível sem um acordo de solidariedade entre nações. Os primeiros quadros comunitários de apoio recebidos em Portugal abriram as bases para aquilo que viria a ser o início do caminho de aproximação do resto da Europa. Depois surgiu o quadro de referência estratégico nacional. Este quadro, em atividade de 2007 a 2013, focou-se na qualificação inicial e na educação de adultos. Foi a fase de consolidação do programa Novas Oportunidades. A aposta abriu novas portas para uma sociedade mais preparada, facilitando a mobilidade social dos trabalhadores. Entre 2014 e 2020, através do Portugal 2020, o foco foi o crescimento sustentável, com investimentos na redução do abandono escolar e na recuperação e reforço do emprego de qualidade. O Fundo Social Europeu ajudou a modernizar as empresas, a melhorar as condições gerais de trabalho e criar uma rede de suporte para as pessoas mais fragilizadas. Um novo protagonismo foi atribuído ao ensino profissional e a caminhos de dupla certificação. O Portugal 2030 reforçou o combate às desigualdades, promovendo igualdade de género e o apoio a grupos desfavorecidos, com a transição verde e digital como pano de fundo, numa sociedade preparada para os desafios de um mundo em mudança. Nós sabemos, porque tem vários estudos que indicam isso, que a educação é o principal fator de mobilidade social. Quanto maior o nível de qualificação, quanto mais educada em geral é a população de um país, maior a riqueza nesse país, maior a competitividade do país e, portanto, a educação é provavelmente a variável mais importante na mobilidade social e de que os seus cidadãos têm melhores condições de vida. Eu acho que é evidente a diferença de Portugal de há 50 anos para cá, do ponto de vista até de esperança e de oportunidades que uma criança que nasce no Portugal de hoje tem de forma diferente de uma criança que nascia no Portugal de há 70 anos. Até da expectativa do que podia vir a ser a sua própria vida, que estava quase pré-determinada em função do sítio onde tinha nascido. Nós, quando se dá o 25 de Abril, éramos um dos países
com das maiores taxas de analfabetismo, de conclusão de ensino secundário muito baixas, de frequência do ensino superior muito baixas. Nós hoje, a nível da OCDE, somos dos países com uma taxa de analfabetismo mais baixa, com uma taxa de frequência do ensino superior das mais altas, com a taxa de conclusão do ensino secundário das mais altas. O Fundo Social Europeu basicamente acredita que o investimento social nas pessoas é o que transforma a vida das pessoas. Se nós conseguirmos que as crianças tenham a mesma oportunidade de desenvolvimento no mesmo espaço, isto quebra ciclos de pobreza, isto liberta, nomeadamente as mulheres, para uma melhor participação em condições de igualdade no mundo do trabalho, e é também uma forma de garantir que as crianças, ricas ou pobres, estejam no mesmo espaço. Traduzido isto, numa vantagem para o país. Só é possível ter liberdade se a pessoa tiver condições para ser livre. Uma sociedade com mais coesão social é uma sociedade normalmente com índices de confiança interpessoal, em que as pessoas confiam umas nas outras, mais elevados. Confiando mais uns nos outros, tudo funciona melhor numa sociedade. Sistemas políticos e económicos com níveis de confiança interpessoal mais elevados não apenas garantem melhor qualidade de vida às pessoas, porque eles sabem que se tiverem uma dificuldade os outros ajudam, mas igualmente garante também que o sistema económico funciona melhor. Conseguimos algumas garantias importantes, desde logo os 25% garantidos para a inclusão social e o facto do FEAD, o Fundo de Apoio aos Mais Desprotegidos, ter ficado de fora desses 25%. O Fundo Social Europeu serve para colmatar, nos apoios, por exemplo, ao emprego, não é? Aquilo que nós chamamos as lacunas de mercado, daqueles trabalhadores que o mercado não absorve. E são essas áreas difíceis de ultrapassar no mercado de trabalho, em que o Fundo Social Europeu intervém, financiando os estágios dos jovens, que lhes permite ingressar no mercado de trabalho de uma maneira que, se calhar, de outra forma não ingressariam. Por exemplo, as questões da inclusão das pessoas com deficiência, provavelmente sem o Fundo Social Europeu, essas pessoas estavam ainda marginalizadas. A formação de dupla certificação. Se houver dentro de um país menos desigualdades, isso significa uma Europa mais igualitária. E é também por isso que o próprio desenho ou a própria aplicação dos fundos europeus distingue regiões. Diga-se em abono da verdade que há um período antes da nossa entrada na União Europeia e um período depois. Eu acho que pode-se dizer que a Europa tem estado atenta. Por isso é que uma das comissões era desenvolvimento regional e coesão social. Os fundos comunitários são dados para que as regiões, chamadas regiões mais deprimidas, consigam aproximar-se das regiões mais desenvolvidas. E tem-se conseguido, diga-se de passagem. Portugal só tem acesso aos fundos porque tem a Beira, o Alentejo, os Açores, os Montes. São regiões que não atingiram a média europeia. O 25 de Abril aconteceu, em primeiro lugar, para que tivéssemos acesso à liberdade e à democracia, mas depois também foi um momento em que aspirámos e começámos a aspirar de uma maneira diferente ao desenvolvimento económico e social, e há diferenças enormes no acesso à saúde, no acesso à educação, a longevidade das pessoas, enfim, há diferenças enormes do ponto de vista do desenvolvimento económico e social no nosso país, e isso devemos também muito à integração, à ambição que a integração significou. A última década tem apresentado desafios extra para a União Europeia. O Reino Unido, a segunda maior economia da Europa, saiu da comunidade. O surto da Covid-19 teve um grande impacto no velho continente, forçando o controlo de fronteiras e a uma menor mobilidade nos países. Diversos setores da economia europeia estagnaram. Os impactos no emprego e na vida das pessoas foram incontornáveis.
No contexto da pandemia, o Portugal 2020 foi reprogramado para permitir financiamento europeu a 100%. Através do Fundo Social Europeu, foram apoiadas medidas de proteção do rendimento, manutenção do emprego, formação e inclusão social. Surgiram planos também para a Europa do futuro. A Next Generation EU foi o maior pacote de incentivos de sempre da comunidade. O plano tem como propósito gerar um novo modelo de crescimento para a União Europeia, reforçando a produção de energia limpa, inovadora e a preparação de uma sociedade mais inclusiva e digital. A saúde passou a ser uma prerrogativa europeia. Mas, se a Covid-19 teve o condão de forçar a Europa a apanhar o comboio do futuro mais rapidamente, a guerra na Ucrânia viria a apresentar desafios geopolíticos e financeiros adicionais. Em tempos de incerteza, atritos antigos ganharam força. A imigração crescente na Europa tem sido um tema fraturante, aumentando a sensação de polarização na sociedade e dando mais força a partidos políticos extremistas. Muitos temem que a União Europeia possa estar em jogo. O desafio das gerações futuras é assegurar que isso não aconteça. Eu acho que há um grande desafio que o Pessoas 2030 também abraçou logo, desde logo na sua programação e desde logo no nome que tem, que é um desafio transversal, que é o desafio da demografia. Portugal deixou de ser um país que passou a ser um país que recebe imigrantes. Se nós falássemos nas negociações do Fundo Social Europeu, não há muito tempo, há 10 anos, de apoios à demografia, não só ninguém nos ouvia, como diziam, o Fundo Social Europeu não serve para isso, não é? E nós, o desafio da demografia no Fundo Social Europeu é um desafio muito importante. Repor os níveis de natalidade que decresceram muito. Esse é um grande desafio que eu acho que é o grande desafio também do Fundo Social Europeu. É qualquer coisa que o Fundo Social Europeu vai ter que se adaptar claramente. A grande dificuldade disto tudo é como é que vai ser o futuro. Aqui há meia dúzia de anos, 10 anos, uma dúzia de anos, pensava-se na internet, nos motores de busca, onde é que estava o conhecimento, onde é que estava a informação. Isto evolui de tal forma que nós temos que pensar o futuro numa perspectiva de uma formação integral do jovem. Os jovens têm que estar, as pessoas têm que estar preparadas para a mudança. Hoje o mundo apresenta-nos desafios bem diferentes do que tínhamos há 35 anos atrás. Se há 35 anos atrás queríamos ensinar os alunos fundamentalmente para serviços, para a área dos serviços, para um determinado modelo industrial, hoje claramente estamos a preparar alunos, não é como dizemos com muita frequência e ouvimos todos os dias, estamos a preparar alunos para profissões que desconhecemos. E uma das questões que hoje tem colocado tanto é esta da inteligência artificial e tudo aquilo que ela, de alguma forma, vai fazer emergir. É certo que podemos, se calhar, às vezes ter descansado um pouco mais na existência de outros financiamentos e talvez termos apostado menos no desenvolvimento da nossa produtividade, da nossa capacidade de fazer coisas, da nossa inovação. Mas eu gostaria mais de convidar os meus compatriotas a olharmos para a medida em que podemos utilizar esses financiamentos também para desenvolver a produtividade e a inovação no nosso país, porque eles existem também para isso, em vez de nos queixarmos, às vezes, um pouco demasiado daquilo que não temos. Às vezes gosto de dizer que sou uma centrista radical, que acredito na moderação como uma forma de resolver as coisas.
Mas não quero minimizar os riscos, porque os riscos estão aí, existem, estamos a vê-los. Sou uma europeísta convicta desde há muito tempo, desejo o reforço da União Europeia. Acho que no mundo em que estamos a viver é preciso que os países encontrem maneiras de se organizar entre eles, porque cada vez mais é óbvio que só conta quem está organizado em espaços relativamente grandes. Eu preciso ter esperança que a Europa possa continuar a ser um ator relevante no espaço internacional. E, portanto, preciso que a União Europeia encontre caminhos de menos burocracia, de menos tempo para tomar decisões, de maior ênfase em maiorias e, se calhar, em vez de unanimidades, de maneira a que possamos todos progredir em conjunto e ter uma voz que se faça ouvir no mundo. A União Europeia, se não fosse outra coisa, introduziu-nos alguma disciplina. Fui deputado europeu e, portanto, pertencia a duas comissões, uma do desenvolvimento regional e a outra era do comércio internacional. Nós éramos beneficiários líquidos, porquê? Porque havia países contribuintes. Ora, os países que contribuíam tinham que saber para que é que nos davam o dinheiro. Eu se me perguntarem, mas queria viver num outro território que não este da União Europeia, eu não, nem de perto. Aqui é que eu acho que estão os valores concentrados. Agora, que isto precisa de ser aperfeiçoado. Naturalmente, e as pessoas perguntam, mas os países dão-nos dinheiro porquê? Eles dão-nos apenas dinheiro também com uma intenção, não tem nenhuma obrigação. Dão-nos para nós nos dinamizarmos, mas depois também para irmos buscando, digamos, aquilo que nos faz falta. E esse era o estádio que eu gostava que Portugal chegasse. Passasse a ser um país contribuinte, era sinónimo que atingiu um tal desenvolvimento e já não precisa de auxílio da União Europeia. Mais de 50 anos passaram desde a Revolução do 25 de Abril. Desde então, Portugal tornou-se num país democrático, integrou a União Europeia e, com o apoio do Fundo Social Europeu, reduziu o fosso económico para as restantes nações da União Europeia. A qualidade de vida do nosso país tornou-se incomparavelmente melhor à do tempo do Estado Novo. Portugal é uma nação mais inclusiva, mais ativa, mais produtiva, mais saudável, mais solidária e mais livre. Mas a trajetória da nossa democracia ainda é recente e há ainda muito nesta jornada para percorrer. Pode afirmar-se que se concretizou realmente Abril? Uns alegarão que sim, mas muitos dirão que a meta não foi plenamente atingida. Liberdade e igualdade são hoje conceitos mais tangíveis. Os cidadãos sabem que, independentemente da sua origem, género, religião, cor de pele ou condição económica, têm mais hipóteses de atingir plenamente o seu potencial. Mas há muita margem de progressão. Aproveitar as oportunidades do Fundo Social Europeu é uma missão que diz respeito a cada um de nós, mesmo com as adversidades que possam surgir. Abril abriu também as portas do nosso país. A adesão de Portugal à CE foi um dos combustíveis diretos para o maior desenvolvimento do país, também ao nível da formação, das qualificações, etc. Que, aliás, esse é o grande desiderato do Fundo Social Europeu. Aquilo que diferencia a Europa de outros continentes é a coesão social, pôr as pessoas em primeiro lugar. Eu acho que o virtuosismo está em combinar a proteção social, o olhar para as pessoas com a competitividade, a produtividade, empresas mais fortes. Nas negociações para o próximo quadro financeiro plurianual, o investimento nas pessoas deve continuar a ser prioritário. Isso passa por continuar a investir na qualificação,
e na formação, mas também, ao mesmo tempo, assegurar a competitividade da Europa. Estamos perante desafios ao nível do mercado de trabalho, à escala planetária, e que são possibilitados pela inteligência artificial, pela economia chamada 4.0, que é quase uma quarta revolução industrial. Haverá empregos que vão desaparecer, haverá todo um outro conjunto de empregos que vão aparecer, que são novos, e, portanto, vai haver desde logo uma necessidade de formação que vai ser muito exigente e de uma forma diferente do que aconteceu no passado. Eu julgo que há condições para que Portugal certamente, mas a Europa também, possa enfrentar os desafios da era digital. Concretizar Abril não deve ser um desígnio só do Governo, mas de cada um de nós, sob o risco de perdermos novamente o controlo sobre as nossas vidas. Caminhemos então em direção ao futuro. Ele depende de nós.